Você sabia que é possível acumular a aposentadoria do professor com os benefícios da aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência? Pois é possível. Eu já venho falando isso aqui no canal há alguns dias e, surpreendentemente, muitas pessoas têm procurado para entender melhor como que funciona isso. Nesse vídeo de hoje, eu vou explicar tudo detalhadamente como funciona, o que a pessoa com deficiência deve entender sobre esse assunto, especialmente essas pessoas que são professores, seja da rede privada, seja da rede pública de ensino, ok? Então, fique comigo até o final do vídeo, isso é muito importante, porque todos os detalhes vão levar a uma conclusão para indicar para você como que deve ser feita esse tipo de aposentadoria do professor com deficiência, e por isso é tão importante você ficar até o final. Então, vamos lá. Para quem ainda não me conhece, meu nome é André Coelho, sou advogado especialista em direito previdenciário e também em direito do trabalho. Eu venho aqui nesse canal todos os dias já há algum tempo para trazer informação de qualidade para você que é pessoa com deficiência. Na verdade, o nosso canal tem se tornado um portal de informações muito importante para as pessoas com deficiência. Prova disso é o que você vai ver aí na telinha agora, mais um depoimento de uma pessoa que tem conseguido alcançar uma dignidade maior na sua vida por conta das informações que ela tem recebido aqui do canal. Por isso é muito importante que você se inscreva, se você já não é inscrito, ainda agora no nosso canal, aperte aí o sininho, ativa o sininho para receber a notificação dos vídeos e das lives que nós fazemos aqui também. E participe conosco toda quarta-feira às 20 horas. Nós temos uma live de algum assunto que tenha relação com o direito das pessoas com deficiência. Você já é o nosso convidado para amanhã, quarta-feira, participar conosco. Para iniciarmos o assunto aposentadoria do professor com deficiência, eu preciso informar para você, explicar para você o que é a aposentadoria da pessoa com deficiência. Bom, esse tipo diferenciado ou especial de aposentadoria foi criado com a Constituição de 1988. Se você for lá no artigo 201, você vai perceber que lá nasce esse tipo específico de aposentadoria para a pessoa com deficiência. E no mesmo artigo 201 da Constituição Federal, nós vemos que uma lei específica trataria ou regulamentaria desse tipo de aposentadoria. Pois bem, a lei veio 25 anos depois, pois é, isso mesmo, a Lei Complementar número 142 de 2013 traz então para nós a regulamentação do artigo 201 da Constituição Federal. Eu quero focar bastante nesse ponto para que você possa entender onde que entra a questão dos professores nessa história. E você já vai entender já já. Então, como eu acabei de dizer, o artigo 201, lá na Constituição, em 88, cria a figura da aposentadoria por tempo de contribuição e por idade da pessoa com deficiência, só que isso só vem a ser regulamentado a partir de 2013. Então, na verdade, somente a partir de 2013 é que esse tipo de benefício previdenciário passou a ser concedido pelo INSS. Ou seja, outro dia, né, gente? Então, há ainda uma grande confusão, há ainda muitas dúvidas, tanto por parte dos segurados, quanto por parte do INSS, quanto por parte dos nossos tribunais. Por que não? Em relação a esse assunto, porque é um assunto muito novo, e muitas pessoas têm dúvida a respeito disso. São pouquíssimos os especialistas que tratam desse assunto no Brasil hoje, são pouquíssimas varas federais cujos juízes são especializados nessa área, têm conhecimento, mas é um conhecimento mais genérico. Então, fica aí a dica para, inclusive, os magistrados, a gente ficar à disposição aí para poder ajudar no que for necessário para a atualização do corpo de magistrados que tiver interesse, assim como outro dia procurou a gente aqui um magistrado lá do Ceará para na verdade um bate-papo, né, uma aula de reforço, de atualização em relação à questão aí
dos direitos das pessoas com deficiência, o que me deixou bastante feliz com isso. Voltando ao assunto, que é o que nos interessa mais aqui nesse momento, falar sobre as aposentadorias do professor com deficiência. Então, ficou claro que o artigo 201 da Constituição e mais a lei complementar fecham aí a questão com relação à aposentadoria da pessoa com deficiência. Então, perceba bem, entenda bem esse ponto primeiro, para que você possa entender onde que entra a categoria do professor nessa história. Importante ressaltar também aqui que antes da reforma da Previdência, que foi em novembro de 2019, nós tínhamos uma regra clara em relação à aposentadoria agora do professor, é o que eu vou falar. A regra era a seguinte: 30 anos de contribuição para o homem, 25 anos de contribuição para a mulher, isso na iniciativa privada, para a rede privada de ensino. Já os professores da rede pública podiam se aposentar com as mesmas regras de idade, só que com acréscimo de um requisito de idade mínima, sendo 55 anos para o homem e 50 anos para a mulher. Ainda necessitavam ter 10 anos no mínimo no serviço público e 5 no cargo que eles exerciam. A partir da reforma da Previdência de 2019, as regras mudaram para a aposentadoria do professor. Eu não vou nem entrar nesse assunto aqui, porque, na verdade, basta que consideremos que essas novas regras só passam a valer para as pessoas que começarem a trabalhar a partir de 13 de novembro de 2019, e nesse momento temos algumas regras de transição. Na verdade, são 3 regras para o professor, mas eu também não vou entrar nesse detalhe aqui, porque o que interessa é sabermos do tipo específico que é a aposentadoria do deficiente, a aposentadoria do professor deficiente. A grande questão é perguntarmos o seguinte: se é possível ou não, se há previsão legal ou não, de acúmulo do fator redutor, que a gente entende que a aposentadoria do professor tem um fator redutor até a reforma da Previdência, ou seja, o que eu estou chamando aqui de fator redutor é uma condição especial para a aposentadoria do professor, seja da rede privada, seja da rede pública. Se há a possibilidade de acúmulo desse fator redutor da aposentadoria do professor com o fator redutor que nós encontramos na aposentadoria por tempo de contribuição, especialmente na aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência. É isso que é a grande pergunta. Por exemplo, um professor que já trabalhou 22 ou 23 anos e essa pessoa é uma pessoa com deficiência, ele tem que completar os 25 anos mínimos, né, de tempo de contribuição, no caso se for uma mulher, ou 30 anos se for homem, para chegar à sua aposentação, ou há a possibilidade aí de uma redução ainda maior desse fator redutor para que essa pessoa possa se aposentar antes? Essa é a grande questão. A resposta é sim, e eu vou explicar por quê. Essa é a boa notícia para o professor com deficiência. O próprio artigo 201 da Constituição Federal, no seu parágrafo 1º, prevê que a condição da aposentadoria da pessoa com deficiência passaria por uma regulamentação. Foi o que eu falei no início do vídeo. E ela passou 25 anos depois, essa é a verdade, quando nasceu então a Lei Complementar número 142. Por sua vez, a Lei Complementar número 142, em momento algum, faz vedação do acúmulo desses fatores redutores da aposentadoria do professor, bem como da aposentadoria da pessoa com deficiência. Então perceba, se não há vedação nem na Constituição, nem na Lei Complementar número 142, isso quer dizer que é possível fazer essa acumulação. Tanto é verdade isso, que lá na Lei Complementar 142, há uma vedação específica para alguns casos de acúmulo da aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência com as aposentadorias especiais. São aquelas que são para as pessoas que trabalharem em condições insalubres ou perigosas. Há exceções, a gente vai tratar disso aqui em outro vídeo, tá? Se tiver dúvidas sobre isso, você que trabalha com insalubridade ou periculosidade, coloca aqui no comentário do vídeo que eu respondo para você. Mas hoje a gente vai tratar sobre a aposentadoria do professor com deficiência. Dessa forma fica bem claro que não houve impedimento
de acúmulo dos fatores redutores da aposentadoria da pessoa com deficiência com a aposentadoria do professor. Se não há essa vedação, então não há por que a lei ou os tribunais ou o próprio INSS ou o próprio serviço público conceder a aposentadoria ao professor com condições específicas na sua condição eventual de pessoa com deficiência também. E é óbvio que na medida que eu faço esse cálculo, acumulando os dois fatores redutores, nós temos uma condição muito mais vantajosa para a categoria dos professores, sejam homens ou mulheres. Para que fique bem claro para você, na Lei Complementar 142, artigo 3º, para que você possa aí entender, vou colocar aí na tela para você ler, há uma expressão clara de requisito de fator redutor da aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência. E nesse mesmo raciocínio, já que não há vedação para o caso do professor, o professor então pode gozar do acúmulo desses dois fatores redutores. Eu vou colocar aqui na tela agora, para que você veja aqui comigo, uma tabela específica que vai mostrar para você como que funcionaria a junção desses dois fatores redutores no tempo de contribuição do professor com deficiência. Perceba que fica muito mais vantajoso, muito mais benéfico a junção desses dois fatores redutores para a concessão da aposentadoria do professor com deficiência. Por exemplo, observe embaixo aqui na tabela que é possível uma mulher com deficiência, que é professora, aposentar-se aos 16 anos de tempo de contribuição. Para ser mais específico, 16 anos e 9 meses. Mas só para vocês entenderem. Então observem a tabela toda que está aí na sua tela para que você entenda quão vantajoso é essa condição da aposentadoria do professor com deficiência. Meus amigos e minhas amigas, eu quero dizer aqui para você agora algo de suma importância. Na verdade, eu não tirei essa ideia de trás da minha orelha, eu não achei isso na lata do lixo. Isso é fruto de pesquisa aprofundada. Existem muitos juristas no Brasil que pensam dessa forma. Existem tribunais, Brasil afora, que concederam já a aposentadoria do professor com deficiência na condição que eu acabei de te falar, mas isso não é algo fácil de se conseguir, não é algo comum. Tanto não é comum, eu vou fazer uma prova para você aqui agora. Procure aqui no YouTube ou no Google sobre esse assunto e você vai ver o tão pouco que você vai achar sobre isso. Muito poucas pessoas sabem ou pesquisaram essa possibilidade e chegaram a essa conclusão. Portanto, para as pessoas da rede privada que dependem do INSS, quando baterem na porta do INSS, obviamente que o INSS vai negar, dizendo que não há previsão legal para a aposentadoria do professor com deficiência, juntando os dois fatores redutores. É óbvio que vai negar. E evidentemente que esse professor vai ter que procurar o seu recurso judicial para fazer valer o seu direito. Isso serve também, evidentemente, para os servidores públicos, para os professores da rede pública, que vão ter que procurar a justiça, porque evidentemente, seja lá nos seus municípios ou nos estados onde eles são lotados, os órgãos das secretarias de educação respectivas vão negar a aposentadoria, vão negar os dois fatores redutores. E aí, a única solução é procurar a justiça para poder demonstrar essa tese que fala que não há impedimento nem na Constituição Federal, nem na Lei Complementar número 142, da junção dos dois fatores redutores. E aí você vai me perguntar nesse momento, então, quer dizer que se eu sou professor ou professora da rede privada ou do serviço público, e também sou uma pessoa com deficiência, se eu quiser garantir esse direito de me aposentar em condições melhores de acordo com a tabela que foi apresentada, eu vou precisar procurar a justiça para isso? Provavelmente isso vai ter que acontecer. E aí o meu conselho é que você procure um profissional especializado na área previdenciária, que conheça a legislação também das concessões ou das aposentadorias dos professores, para que eles façam isso para você, porque senão você vai arrumar um problema para a sua vida. E aí não vale a pena.
A categoria do professor merece muito mais do que respeito, merece admiração e merece a nossa dedicação, porque cada um de nós, seja qualquer profissional, passou pela mão de muitos professores. Eu agradeço muito a Deus pela vida dos professores pelos quais eu tive contato na minha vida e ainda tenho, né, na verdade, e entendo que não só uma questão legal, é uma questão moral de colocarmos a categoria dos professores numa condição especial de concessão de aposentadoria e outros direitos, especialmente quando se trata de um professor com deficiência. Então imagine, a categoria do professor precisa ser respeitada e dignificada e a pessoa com deficiência precisa ser respeitada e dignificada. Dessa forma é que nós entendemos que essa tese da junção dos dois fatores redutores para a aposentadoria do professor com deficiência deve sim prosperar, seja em qualquer tribunal do Brasil, por se tratar de um direito e de uma condição que a legislação atual não impede, não veda, não proíbe. E é isso que eu quero que vocês entendam. Mas, ressalto, é uma luta, não é algo automático, não adianta você pensar que vai bater na porta do INSS ou da sua Secretaria de Educação e vão conceder esse tipo de aposentadoria para você, porque provavelmente isso não vai acontecer. Isso vai ter que merecer uma dedicação da parte de vocês, professores e professoras com deficiência, Brasil afora, onde esse vídeo chegar, para conseguir lançar mão desse seu direito. Eu espero que esse vídeo tenha trazido para você luz, tenha trazido uma esperança para uma aposentadoria mais vantajosa, mais bacana para a sua vida. E o detalhe importante, viu, gente? Detalhe muito importante. Esse tipo de aposentadoria do professor com deficiência não impede que a pessoa continue trabalhando, tá certo? Então, caso você tenha ficado com alguma dúvida dessa explicação que eu acabei de dar, é só colocar aqui embaixo no comentário do vídeo que eu tenho o maior prazer do mundo em poder esclarecer e responder suas dúvidas, tá certo? Mais uma vez eu quero te convidar para se inscrever aí no canal, se você ainda não é inscrito. Deixa o joinha também no vídeo, porque isso faz com que o YouTube distribua o vídeo para mais pessoas e outras pessoas que não conhecem esse tema aqui, essa história, essa tese, passem a conhecer e quem sabe possam desfrutar de uma dignidade maior na sua vida com uma condição de aposentadoria bem melhor do que a aposentadoria comum do professor. Tá certo, pessoal? Muito bem, eu agradeço a você que ficou comigo até agora e deixo para você um abraço fraterno, amigo e acolhedor. Até o próximo.